Bom, galera, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o assunto que você leu aí no título. Júnior, Pleno e Sênior. Os 3 níveis que um desenvolvedor pode alcançar ao longo de sua carreira. Existem níveis diferentes, tá? Como, por exemplo, diretor da área, esse tipo de coisa. Mas a gente não vai trabalhar com isso aqui, porque isso depende da empresa, depende do nicho. Então a gente vai trabalhar só no que depende a carreira e os níveis de um desenvolvedor. Então, para começar, a principal diferença entre esses cargos de júnior, pleno e sênior é basicamente experiência e responsabilidade. Então, o júnior geralmente é um cara de pouca experiência e quase nenhuma responsabilidade. Então, geralmente ele vai sempre receber a ordem de alguém e vai ser ali o peão que vai ficar executando tarefas. O pleno é um cara um pouco mais avançado e o sênior é o cara mais avançado. Então, alguém com muita experiência e muita responsabilidade. E a gente vai trabalhar um a um aqui. E para isso eu vou utilizar um livro que eu estudei recentemente, tá? Que é o livro O Poder de Delegar. Esse livro é mais uma perspectiva de empresário, então como que você faz para escolher um colaborador, como que você faz para passar as tarefas e identificar o nível de maturidade desse colaborador, mas é um livro muito interessante para a gente trabalhar esses 3 níveis que um desenvolvedor pode estar. E esse livro ele usa uma abordagem basicamente do desenvolvimento humano. Então, quando você nasce, você ali é um bebê, é uma criança. Quando você desenvolve um pouco, você é um adolescente. Depois você vai para a fase adulta. E aí na fase adulta, ainda assim, você tem fases. Então, um adulto de 30 anos é uma coisa, um adulto de 80 anos é outra coisa. Então, você vai evoluindo ao longo da sua carreira. E para começar, a gente vai começar com o nível mais baixo, que é o desenvolvedor júnior. Que se a gente fosse tratar com esse livro O Poder de Delegar, ele seria ali o bebê ou a criança, tá? Então é um programador que não tem experiência e ele precisa de uma supervisão extremamente constante. Então, se você está contratando um desenvolvedor júnior ou se você é um desenvolvedor júnior, naturalmente você é alguém que está há pouco tempo na empresa, então você tem pouca experiência, talvez seja ele o seu primeiro ou segundo emprego, então você tem muita teoria dos cursos que você viu, mas você tem pouca aplicação prática, então você é alguém que precisa tirar muitas dúvidas, você precisa sempre ter alguém ali te supervisionando, como se fosse uma criança mesmo. Você não pode simplesmente deixar uma criança sozinha, ela pode fazer coisas, ela pode se machucar, ela pode quebrar alguma coisa, e o desenvolvedor júnior não é diferente, você não pode simplesmente largar ele. E se você é um desenvolvedor júnior, tá? Não se envergonha disso. Todo mundo começa por algum lugar. E se você for aquele desenvolvedor júnior que se acha muito avançado, que quer resolver tudo sozinho, muito provavelmente você vai fazer besteira, tá? Porque se você tá no começo da sua carreira, se você tem pouca experiência prática, dificilmente você vai saber se resolver os problemas que você mesmo se colocou. Porque se você soubesse, você não teria se colocado. Então, se você tá vendo esse vídeo e você é um desenvolvedor júnior, não se envergonha de não saber, tá? É melhor você fazer uma pergunta do que você tentar resolver sozinho. Porque assim, muitas vezes a gente tem aquela mentalidade de que se eu perguntar, ele vai me achar burro, o meu chefe vai me achar burro, ele vai achar que eu sou incapaz. Só que se você não perguntar e fizer merda, vai ser muito pior, tá? Então, a vergonha de fazer uma pergunta é muito melhor do que o arrependimento de você ter feito uma besteira muito grande. Então, definitivamente, não tenha vergonha de perguntar, tá? As características básicas que eu separei aqui são características gerais que eu dei uma pesquisada, tá? Mas isso aqui depende muito, porque muitas vezes o que vai definir se você é júnior ou pleno, pleno ou sênior, varia muito da empresa, tá? Existem empresas que promovem mais rápido, empresas que promovem mais devagar, ou às vezes você muda de empresa para ser promovido, então você tá num nível e aí você recebe uma proposta de emprego para subir de nível, e a gente vai falar sobre os riscos disso. Mas, basicamente, essas são as características que eu peguei. Então, um desenvolvedor júnior, geralmente, ele vai ter ali no máximo até 2 anos de experiência. Então, uma pessoa que tem ali 6 meses, 1 ano, até 2 anos de carreira, é considerada uma pessoa júnior, tá? Se você viu alguém que é um desenvolvedor sênior com 2 anos de carreira, cara, desconfia, tá? Muito provavelmente esse cara tá mentindo ou ele passou pelo processo de mudar de empresa e é o processo que eu vou falar daqui a pouco, tá?
Depois ele geralmente é alguém que precisa de uma orientação muito frequente, então é alguém que vai estar sempre tirando muitas dúvidas, é alguém que sempre vai ter um supervisor. Assim como uma criança sempre tem alguém olhando ela, o desenvolvedor júnior também precisa de sempre alguém vendo o que ele está fazendo e orientando sobre o que é melhor para fazer. E geralmente é alguém que vai trabalhar em tarefas menos complexas e vai estar sempre aprendendo, tá? Então, se você é um desenvolvedor júnior, não peça muita responsabilidade, não peça tarefas extremamente complexas, porque você acredita que você é capaz, tá? Acreditar no que você consegue fazer é muito importante, mas você precisa saber a sua limitação. Então, não tente pegar tarefas maiores do que você consegue, porque simplesmente resolver essa tarefa não é o que vai só te promover. Muita gente tem essa mentalidade de que se você é um júnior e pega tarefas de pleno, tarefas de sênior, você vai ser promovido mais rápido, mas nem sempre, tá? E muitas vezes ser promovido mais rápido por resolver essas tarefas vai ser um tiro no pé, porque você vai ser visto como um desenvolvedor pleno, um desenvolvedor sênior, mas você não tem a bagagem necessária e aí você acaba entrando naquela síndrome de impostor, de você ter um cargo e você não acredita que você merece esse cargo por uma questão de que você pulou algumas etapas, tá? Quando a gente fala já do desenvolvedor pleno, geralmente é alguém que tem uma experiência um pouco maior, tá? Não é uma experiência tão grande assim, mas é uma experiência ali razoável e de certa forma consegue lidar com tarefas um pouco mais complexas. Então, ele já tá ali no segundo degrau, ele já tem algum certo nível de responsabilidade. Então, alguém que já é pleno há 1 ano ou 2, muitas vezes já consegue ter ali um desenvolvedor júnior para supervisionar. Porque o desenvolvedor sênior, ele é famoso por essa questão de supervisão, mas nem sempre é ele que supervisiona, tá? É como se fosse uma cadeia de comando. Então você tem um desenvolvedor pleno que supervisiona 2 júniors. E aí você tem um desenvolvedor sênior que supervisiona 4, 5 plenos e por sua vez cada um supervisiona 2 ou 3 júniors. Então você tem essa questão de cadeia de comando, porque se o desenvolvedor sênior ele precisasse acompanhar cada pessoa individualmente, não daria certo, seria inviável, seria muita gente para ele supervisionar e ele não conseguiria de fato trabalhar. Então é super comum um desenvolvedor ali que já é pleno há uns 2 ou 3 anos ter ali 2 ou 3 júniors que ele supervisiona e aí ele vai prestar contas a um sênior baseado nesses que ele está supervisionando, tá? Algumas características que eu peguei aqui é uma experiência de 2 a 5 anos, então o júnior vai até 2 anos, aí a partir daí ele já vira pleno, então 2 a 5 anos de experiência. Falando no livro do Poder de Delegar, o pleno ele seria algo ali como o adolescente. Então o adolescente ele já não é mais tão dependente quanto a criança, mas ele também não é independente como um adulto. Então ele é alguém que consegue ter certo grau de responsabilidade, certo grau de independência, mas geralmente ele não vai tomar decisões muito críticas, tá? As decisões mais críticas ele geralmente vai levar a um supervisor. Geralmente ele pode ser alguém que tem a opinião um pouco mais ouvida, então ele pode opinar um pouco mais em novas sugestões, mas ele nunca vai ter a palavra final, tá? A palavra final sempre será do sênior. E aí a gente entra no programador sênior, que é alguém altamente experiente, com anos de bagagem, tá? Não vai achar alguém com 1 ou 2 anos achando que é sênior, tá? Geralmente ele tem alguns anos de bagagem. Ele é um cara geralmente capaz de lidar com coisas complexas e ele que vai tomar as decisões mais críticas. Então, quando a bosta acontece, é ele que tem que tomar a decisão que vai resolver ou que não vai resolver, mas ele que vai ter que tomar a decisão crítica, tá? Nas características que eu peguei aqui, as pesquisas deram que eu tenho uma experiência superior a 5 anos. E aqui é a parte que eu gostaria de falar que depende, tá? A área de tecnologia é uma área que tem muito mais vagas do que, de fato, profissionais. E isso pode dar algumas questões, porque assim, a área de tecnologia é uma área que tem muito mais vagas do que profissionais, mas ao mesmo tempo você talvez conheça muitos desenvolvedores que não conseguem emprego, porque a questão do emprego, gente, é uma questão meio delicada, porque assim, quando você está desempregado, você é como se fosse uma folha em branco para o mercado de trabalho. Eu sei que você estudou, eu sei que você fez uma faculdade, mas eu não sei se você vai de fato servir para mim. Só que quando você está empregado, quando você está num cargo ali mais elevado, quando você já tem um grau de experiência,
as empresas elas vão disputar por você. Então muitas vezes entra nesse ciclo de que quem está empregado é sempre buscado e promovido e quem não está empregado muitas vezes nem tem chance, porque você não sofreu ali uma validação. Se você não foi a contratação, muitas vezes é uma validação. É mais fácil você conseguir um emprego novo estando empregado do que você conseguir um emprego novo estando desempregado. Tudo por questões de validação social, tá? E aí que entra aquele negócio que eu falei que é um pouco delicado. Como existem mais vagas do que profissionais, existem muitas empresas que optam em promover um desenvolvedor inexperiente para tentar trazer ele. Então você tem uma empresa ali que tem um desenvolvedor júnior com 1 ano de experiência. E talvez ele só fosse conseguir chegar a pleno com 3 anos de experiência. Mas a empresa precisa muito de um cara como ele. E a empresa vai lá e oferece uma vaga de pleno para ele. Com a ideia de um salário melhor, com a ideia de ser um desenvolvedor pleno. E muitas vezes esse cara aceita. Então, ele que era um desenvolvedor júnior, que precisaria ficar 3 anos como júnior, com 1 ano e meio ele já vai a pleno em uma outra empresa porque aceitou uma oferta de emprego melhor. E eu não estou falando aqui questões financeiras, tá? Você tem que buscar realmente coisas melhores, você tem que buscar ganhar mais. Mas muitas vezes você acaba dando esses passos e queimando um pouco a largada. E aí muitas vezes esse cara que era para ficar 3 anos como júnior, mais 5 anos como pleno, para só depois virar sênior, esse cara muitas vezes em 3 anos ele virou sênior. Porque depois de 1 ano ele mudou e aí depois de 1 ano ou 2 ele já recebeu uma oferta de emprego para ser sênior com um cargo muito melhor. Só que esse cara, ele não tem a bagagem necessária para ser um sênior. E é aí que entra a síndrome do impostor, porque ele é um sênior, a empresa diz que ele é um sênior, ele tem um salário de sênior, mas ele não tem a bagagem, ele não tem a mentalidade necessária para estar naquele cargo. Então, muitas vezes, ele começa a desenvolver uma síndrome do impostor. Não significa que ele vai ser um fracasso completo, tá? Porque muitas vezes, como ele está nessa posição, ele começa a se forçar a ser um sênior. Então, com o tempo, ele vai forçando essa bagagem para ele, de fato, corresponder ao cargo dele. Então, gente, toma muito cuidado com essa questão de cargo, tá? Eu gostaria de falar que é simplesmente, o cargo que você tem é ego. Se você é o pleno e o sênior é a mesma coisa, mas não é, tá? Eu sei que faz diferença financeira, o sênior ele sempre vai ganhar mais, mas toma cuidado, gente, para se você receber uma oferta muito tentadora, saiba avaliar a sua vida, saiba avaliar se você tá no momento. Pô, você realmente precisa sair de júnior para pleno em 1 ano, em 10 meses de experiência? Toma cuidado, tá? Porque muitas vezes isso pode queimar você. Porque se você não conseguir, porque se você trocar de empresa para trocar de cargo, então você aceita esse cargo em outra empresa para ganhar mais, e você não corresponder a isso, você vai ser queimado. Então eles vão te jogar no mercado, você vai ser demitido, você vai ser jogado no mercado. E muitas vezes você vai falar assim, pô, no meu currículo eu era pleno na outra empresa, só que para eu conseguir um emprego agora eu vou ter que descer, muitas vezes você não quer descer. Então, toma cuidado na hora que você for dar um passo importante na sua carreira, tá certo? E voltando um pouco às características do sênior, aqui eu disse uma experiência superior a 5 anos, e a grande questão do sênior, gente, é que você, quanto mais avançado você for, menos código você vai escrever. Então é muito comum, na maioria das empresas, o desenvolvedor sênior ser um cara que não tá tão ligado ali à produção e ao operacional de ficar escrevendo código de fato. Geralmente vai ser um cara que vai trabalhar no planejamento daquele projeto, ele vai focar mais na liderança de equipe, então ele vai ser aquela pessoa responsável por liderar, então quem eu vou responsabilizar por fazer cada tarefa, ele vai mentorar desenvolvedores que estão mais abaixo da cadeia do que ele. Então, muitas vezes o sênior ele vai trabalhar muito mais nessa parte gerencial e na parte estratégica do que na parte de fato de ficar escrevendo código, tá? Não significa que ele não vai escrever. Muitas vezes quando o problema é muito sério, quando a coisa é muito crítica, o sênior ele tem que descer da cadeira, pegar no computador e escrever o código para resolver aquela questão. Mas na maioria das vezes, na maioria das situações, você vai ter sêniors ali mais focados no desenvolvimento e na estratégia
estratégia dos projetos e no desenvolvimento da equipe. E vale ressaltar que tudo isso aqui são médias, tá, gente? Não é porque você tem 3 anos de experiência que obrigatoriamente você tem que ser pleno. Se você tem 5 anos de experiência, obrigatoriamente você tem que ser sênior, tá? Tudo depende da empresa que você trabalha, depende do seu desenvolvimento, então quanto que você gosta de investir no seu desenvolvimento. Então, isso aqui são médias, tá? E são estruturas um pouco mais conceituais para quem ainda está começando na área e não entende muito como funciona cada um dos níveis da programação. Então, fico por aqui e até o próximo vídeo.